sei se foi só comigo, mas eu acredito que quando eu tava assistindo a aula gravada, parece que Hum. o áudio tava tipo uns 2 segundos atrasado, uma coisa assim, um e-mail. Ah, é? Lá no YouTube? É, eu não Tá. sei se foi só eu que percebi isso. E aí eu Depois eu. comecei É. a dar uma olhada aqui, tipo, você já falando de exemplos de um filme, só que ainda tava no exemplo anterior de grafo, entendeu? Aí depois pulava pro Hum. próximo. Aí eu fiquei meio assim, tipo. Mas era tipo coisa de meio segundo, um segundo. Ah, é? Eu vou olhar depois então pra ver se ocorreu alguma coisa. Porque normalmente antes de eu subir pro YouTube, eu faço uma edição. Eu tiro alguma coisa pra não ficar um vídeo muito longo, né? Pode ser que nessa edição aí ele tirou a sincronia do áudio com o vídeo aí. Mas eu vou olhar lá. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui, tá? Então, nós já falamos aqui dessa representação matemática, né, de um grafo, né, por meio de conjuntos. Um grafo é um conjunto de vértices e arestas. Aqui representando, né, representação gráfica, né, de um grafo, tá? Com os conjuntos de vértices e arestas aqui. Tiramos a dúvida aí, né, do Amorese, de que uma aresta 1, 2 é a mesma coisa que uma aresta 2, 1, isso num grafo não direcionado. Perfeito. Identificamos aqui, ou melhor, aprendemos como identificar vértices adjacentes, tá? E basicamente são arestas, né, que são incidentes em dois vértices, esses vértices são adjacentes, tá? Então nós vimos aqui que, por exemplo, nesse grafo aqui, 4 e 1, eles não são adjacentes porque eu não tenho nenhuma aresta que liga o vértice 1 com o 4, tá? Mas 3 e 2 são adjacentes porque eu tenho uma aresta aqui, 2, 3. Beleza. Outra propriedade também é o número de vértices de um grafo, tá? É o chamado também de que é utilizado, que nós usamos essa notação aqui de cardinalidade de conjunto, tá? Então a quantidade de vértices de um grafo é um número n, tá? E o número de arestas de um grafo é dado por um número m, tá? Então dado um grafo V, o menor número de arestas de G de um grafo é zero. Tá? Ou seja, nós podemos ter um grafo só com um vértice. Tá? Isso é possível, tá? Sem nenhuma aresta. E qual seria o maior número de arestas de um grafo? Tá? Nós usamos o que? Essa formulazinha aqui, tá? De n, tá? N representando aqui o número de vértices, vezes n menos 1 dividido por 2, ou n ao quadrado menos 1 dividido por 2, tá? Que se refere ao número de pares não ordenados em um conjunto n. Tá? Grava bem essa fórmula aqui porque você vai utilizar ela mais à frente. Tá? Aliás, essa fórmula aqui ela é muito utilizada, né? Principalmente lá em complexidade de algoritmos. Né? Vamos continuar aqui. O grau de um vértice. Tá? Então, o que é o grau de um vértice? É o número de vértices adjacentes a V. Tá? Ou ainda a função de um grau, né, de um vértice. Por exemplo, vamos olhar aqui nessa figura aqui. Tá? É, qual é o grau desse vértice 1 aqui, de acordo com aquela definição? Dois. 2 por quê? Porque ele está fazendo duas ligações. Tem Esse dois com dois. negócios adjacentes nele. Isso, exatamente. Eu tenho As dois vértices adjacentes, né? vértices. Então, grau 2. Grau dois. E esse aqui, Grau 3. grau Três. 3, tá? Então ele tem ligação com 1, com 2 e com 4. É isso aí. Então, esse é um conceito importante também, o grau de um vértice, tá? Então, respondendo aqui, olhando aqui, tá? Sem ser a estrutura visual de um grafo, tá? Tem esse grafo aqui. Quero determinar qual é o grau do vértice 1. Dois. 2. Ou ainda, tá? A pergunta que está sendo feita aqui é isso mesmo, é isso mesmo. Qual é o grau do vértice 1, tá? O grau do vértice 1 é 2, né? Até, como que eu observo isso, né? A ligação de 1 com 2 e 1 com 3, tá? Então essa é a ligação. E o grau do vértice 4? Um. 1, né? Só tem com 3 aqui, tá? Só pensar ali em conjunto. Pensar em conjunto, exatamente. Essa é a ideia, tá? O grau mínimo de um vértice, qual pode ser? Zero. Por quê? Porque um grafo ele pode ter apenas um único vértice, né?
Uhum. Tá? E o grau máximo de um vértice? N menos 1, certo? Então, se eu perguntar para vocês aqui, qual que é o grau máximo aqui desse grafo aqui? Desse que tá no exemplo, Uhum. Desse 3. exemplo aqui. 3. 3. Por quê? Qual conta que você fez para chegar nele aqui? No caso, N é a quantidade de vértices, menos 1. Exatamente. Se eu tenho 4 vértices, N menos 1, 3. Certo? Beleza. Então tá fácil. Vamos continuar aqui. Um grafo regular. O que significa um grafo regular? Todos os vértices têm o mesmo grau. Tá? Nesse caso aqui, esse grafo aqui é um grafo regular? É. Por quê? Todos têm grau o quê? Grau 1. Não. 2. Grau 2. Grau 2, né? Aham. Ó, o vértice 1 tem grau 2, o 3 tem grau 2, o 2 tem grau 2 também, tá? Então ele é chamado aqui de 2 regular, tá? Com N, né, o número de vértices 3. Dado um grafo VE, GR regular, tá? Ou seja, R podendo ser 3 regular, 4 regular, assim por diante, quantas arestas tem G? Em função de N, né, em função do número de vértices. É assim que você calcula, ó, quantidade de arestas, né? N, que é o número do quê? N significa o quê? Vértice. Vértices. De vértices. E R significa o quê? Nossa. R é o regular aqui, tá? É o grau dele, tá? Então, assim, se eu tenho, ó, olha só, qual que é a pergunta que está sendo feita aqui? Quantas arestas tem G? Tá? Então vamos pegar esse grafo aqui. Quantos vértices? Qual que é N aqui? 3. 3. Qual que é o R? O R seria 2? 2. Ah, tá. Isso. 3 vezes 2, 6. 3. 6 dividido por 2, 3. 3. Aqui, ó, 3 arestas. Tá? Entenderam a fórmula aqui? Sim. Beleza, então. Então vamos continuar. Mais para frente a gente coloca uns exercícios aí para fazer. Pergunta aqui. Esses grafos aqui, eles são regulares? Não. Não? Porque o 1 já tem uma ligação de 2 com 5 e com 2, só que o 6 já tem. Não, pera. Acho que são sim, professor. Oi? Não, Acredito que seja. Acredito É que porque- sejam regulares? acho que não, porque Tem ligação. o 1 tem ligação com 5 e com 2, só que o 6 já tem ligação com 5, com 2 e com 7. Já são 3 arestas, não 2 mais. De qual que você tá falando, Amorese? O do primeiro gráfico? É, Esse grafo aqui, né? Aham. Hum. 1, 2, 3. Então vamos olhar aqui, por exemplo, ó, o vértice 1. O vértice 1 tem ligação com 4, com Com 2 e com 5. Então ele tem o grau 3, é isso? Sim. Então ele tem grau 3. E o 5, mesma coisa, né? Tem grau 3 também. O 6 também. E o 6 também tem? Ah, não, viajei, eu não tinha visto esse de fora. É, tá certo. É Sei. 3. O 6 também tem, né? Aqui e com aqui, Uhum. certo? Certo. Tá? Então, olha só que bacana, né? Se não tivesse aqui essa aresta aqui, né? Sim. Esse grafo não seria regular, né? Por conta, É esse aí que eu não tinha visto. né? Bacana a pegadinha aqui, né? E esse grafo aqui, ele é regular? É. Qual que é o grau desse nó aqui, desse vértice? 2. 2. 2. Esse aqui? 2. 2, 2, 2, 2 e 2, né? Uhum. Uma forma também de, se você ficar na dúvida, é fazer essa representação por conjuntos aqui, tá? É uma forma de você observar isso aí, né? Tranquilo? Então, o que é um grafo regular? Tá? Um grafo regular, então, o grau de todos os vértices tem que ser o mesmo, tá? Essa é a ideia.
Um grafo completo. O que significa um grafo completo? Né? A aresta presente entre cada par de vértices, todos os vértices têm um grau máximo. Tá? Essa é a ideia. Então, assim, na notação de um grafo completo, se você estivesse perguntando por que de K, tá? Que é a pergunta que eu me fiz quando eu fiz esse curso, por que K, né, e não C, né, para falar que um grau é completo, é porque esse K aqui é uma palavra alemã que chama complete, tá? Só por É que é a isso. melhor letra do alfabeto. E a melhor letra do alfabeto, né, Karen? É isso aí. Nem se acha, né? Depois do J. Depois do J aí. Então, Kn, onde N é o número de vértices, tá? Então, esse aqui é um K, esse aqui é um grafo completo? Ele é, porque ele já tem um grau máximo, né, que é 0, né, basicamente, né? Esse aqui também é um grafo completo? É, porque o grau máximo dos vértices aqui é 1. Então, esse aqui é um K2. Esse aqui é um K3. Beleza? K3, né? Porque grau 2, grau 2, grau 2 e grau 2. Esse aqui é um K4, porque eu tenho grau 3, grau 3, grau 3 e grau 3. Se a gente tirasse essas arestas aqui no meio, ele não seria já um grafo completo, certo? Viram isso? Se fosse só uma forma aqui de um quadrado aqui, tá? Ele seria um grafo completo? Não. Não, ele seria um grafo regular, né? Todos teriam grau 2, tá? Mas ele não seria completo, porque o grau máximo significa o quê? Que um vértice ele tem que estar ligado a todos os outros vértices. Essa é a ideia. Eu buguei meu cérebro agora. Entendi, ó. Não entendeu? Vamos lá, ó. Completo. Vamos pegar aqui, ó. Nesse grafo aqui, 2 está ligado com 1 e 1 está ligado com 2, certo? Certo. No K3, 1 está ligado com 3, 3 está ligado com 1, 1 está ligado com 2, 2 está ligado com 1 e 2 está ligado com 3. Ou seja, todos os vértices aqui estão conectados entre si. Aqui é a mesma coisa no K4, tá? 1 está conectado com 3, está conectado com 2, está conectado com 4. Porque o 3 e o 2 não estaria conectado se não tivesse, né? Se a gente não tivesse nessa aresta aqui, né? Eles não estariam conectados, tá? O gráfico completo todos tem que estar ligados. Todos têm que estar ligados, exatamente, tá? Essa é a ideia. E o K5 é a mesma coisa, tá vendo? Eu tenho aqui um grau aqui, grau 4, né? De todos eles, então ele é regular, mas todos os vértices estão conectados por alguma aresta. O pessoal tá chiando, agora parou de chiar. Tava chiando um barulhinho aí. Acho que é o fone de Morésio. Às vezes o microfone ele dá uns barulhinhos mesmo. O meu também faz isso. Olha aqui, ó. Então o K5, né? Então, observa que interessante, tá? Esse K3 aqui, o grau dele é 2. O K4, o grau dele é 3. O K5, o grau dele é 4. Tá? Bacana, então você encontrou o grau. Aí eu te pergunto, quantas arestas tem um grafo completo K6? Consegue me responder aí? Como que é a pergunta, professor? Agora eu quero saber o seguinte, ó, vou escrever aqui, tá? Quantas arestas que tem? Quantas arestas? 5. Quantas arestas tem o K6, tá? O 6 aqui deveria estar subscrito, tá? Mas 5 arestas. não, né? Não tem 5 arestas, porque aqui já não tem 5 arestas, né? O K5, né? Olha quantas arestas tem aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sim. 10. Então você tem que contar todas as arestas, tá? De um grafo completo. Quantas arestas tem o K6? Sem colar da internet aí. 30. Não, pera, é aquela fórmula lá. É a fórmula lá? É a fórmula lá. O vértice vezes o grau dividido Por 2.
Então é o que? 6 vezes 5 dividido por 2, é isso? É. 5 30 dividido por 2, 15. Aham. E aqui? Vamos pegar um K menor aqui, tá? O K3 aqui, tá? Então seria 3 vezes 2 dividido por 2. 3, 2, 6. Dividido por 2, 3. Isso. Aqui, 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Certo? Isso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então essa é a continha. Por isso que eu falei que é importante lembrar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula ela serve para muita coisa. Para responder muitas perguntas. Tranquilo, então? Uhum. Continuando o caminho aqui, né, em um grafo, tá? Então, como que a gente define um caminho em um grafo? Quero sair, por exemplo, desse vértice aqui, ó, do 1 e quero ir até o 7. Qual o caminho que nós podemos fazer? Pode ir pro 2, Ah, do 2 ir pro 3, do 3 ir pro 7. certo. Mas também pode ir Todos os do... caminhos serão iguais. Como assim? Todos Pelo demoram- número de arestas? Todos vão ser 4. Não é interferência. Não, 3 na verdade. É, 3. 1, 2. Ah, é verdade. Ó, eu posso fazer esse caminho aqui, né? 1 pro 2, 2 pro 3, 3 pro 7. Posso fazer esse caminho aqui, ó. 1 pro 5, 5 pro 6, 6 pro 7. Posso fazer esse caminho aqui, ó. 1 pro 2, 2 pro 6, 6 para 7. Certo? E ainda, tem Certo. outro caminho também que eu posso fazer aqui, hein? 1 pro 4, 1 pro 3, 1 pro 7, 1 pro 5, 1 pro 8, 1 pro 7. Né? Tem todos esses outros caminhos aqui que eu posso fazer. Beleza. Então a definição é: o caminho entre dois vértices é a sequência de vértices adjacentes, tá? Quer dizer, eu tenho que ter vértices adjacentes. Eu não consigo ir para uma cidade se eu não tiver uma estrada, tá? Essa é a ideia, tá? Então aqui estão alguns dos caminhos possíveis. E aqui está falando, ó, esse aqui é um caminho possível de 1 para o 5, 5 para o 6, para o 2, para o 6 e para o 7? Esse aqui é um caminho válido? Não. 1 para o 5, Não, 5 é assim. para o 6, 6 para o 2, 2 pro 6. 2 para o 6 de novo, e aí eu vou para o 7. É um caminho, mas não é é o pior. Melhor. É um caminho também, né? Mas não quer dizer que seja o melhor, né? Que eu passei 2 vezes por 6 aqui, né? Parece minha internet fazendo rota. Então, olha só. Em um caminho simples, tá? Os vértices de caminho são distintos, tá? Distintos, perdão. Tá? Então, eu não dou essa volta, igual a gente fez agora há pouco, né? Então, nesse caso aqui, ó, 1 para o 5, 5 para o 6, 6 para o 2, voltou para o 6 e para o 7, não é um caminho simples. E do 1 para o 5, 5 para o 8, 8 para o 7 é um caminho simples, tá? Qual que é o comprimento do caminho? Como é que eu calculo o comprimento do caminho? É o número de arestas que o forma. Pessoal, isso aqui é exatamente o que faz um GPS, tá? Quando ele calcula uma rota, tá? Lógico que não é tão simples assim, tá? Porque no GPS ele tem que levar em consideração não só o número de arestas, né? Mas o peso de cada uma, né? Que simboliza lá a distância, né? Entre um vértice e outro, tá? Mas a ideia é essa. E aí existem algoritmos aí que sugerem, né, quais são os melhores caminhos, né, para se chegar a um determinado ponto. Isso para um grafo ponderado, né, um grafo valorado, tá? Isso é assunto mais para frente. Então, fica uma pergunta aqui. Dado um grafo G, conjunto de vértice E, qual é o menor caminho simples entre dois vértices? E qual é o maior caminho? Certo? Então, assim, de 1 para 7, qual é o menor caminho? Não há. Oi? Espera aí, deixa eu ver. Qual que é?
Tem Um, dois, três três. formas. Não, não, tem várias formas. Ah, é Porque são verdade. todos. Porque são os de 3 arestas. O comprimento vai ser todo de quantas arestas? Uma, De duas, três, né? Uhum. Uma, Isso que eu duas, falei no início. três, né? Uma, duas, três, né? Ou ainda uma, duas e três. Esse seria o menor caminho, tá? Então são N melhores caminhos. Isso. Menores, no caso. E eu teria aqui como ter um maior caminho? Sim. Qual que seria o maior caminho? A primeira ali, ó, o que não é simples. É um exemplo. Mas eu tenho um maior caminho simples? Eu consigo ter isso? Um maior caminho simples? Tem, se for do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4, 4 pro 5. Não, desculpa, 4 pro 8, do 8 pro 7. É. Então a gente tem aí o maior caminho também. Ciclo. E esse conceito já é importante porque esse conceito aqui a gente vai conseguir entender lá na aula 1, quando a gente falou lá de um dos problemas, né, que podem ser resolvidos com grafos, né? Então o ciclo é um caminho simples que começa e termina no mesmo vértice, tá? Então assim, por exemplo, eu tenho um ciclo em 5, tá? Saí de 5, tá aqui, ó, saí de 5, passei por 1, fui para 2, fui para 3, de 3 fui para 7, de 7 fui para 6 e de 6 voltei para 5. Formou um ciclo aqui 5, tá? Ou ainda de 5 para 1, 5 para 1, 1 para 4, 4 para 8 e 8 para 5. Também formou um ciclo, tá? Comprimento do ciclo é o número de arestas que o forma. Qual o tamanho, tá? Faltou um H aqui, né? Qual o tamanho do maior ciclo possível de um grafo? Qual seria? Por exemplo, aqui nesse grafo aqui, qual que seria o maior ciclo? Tá saindo de 5 aqui. Eu poderia sair de 5, vai para 1, Dois, vai para três, 2, vai para oito, 6, vai para 7, vai para 3, vai para 4, vai para 8, né? E aí volta, né? E o caminho inverso também seria. Daria no mesmo, né? Né? Mas assim. Ou seja, é o caminho. E essa pergunta, ela responde algumas outras, tá? Ou seja, eu tenho que passar pelo maior número possível de vértices, né? Vértices adjacentes, tá? E professor, Pois não? para um vértice completar, ter um ciclo, o grau dele tem que ser par, né? Nós vamos falar, você está falando lá do ciclo de Euler, né? Nós vamos chegar nele. Uhum. É isso aí, tá? Nós vamos chegar nele, tá? Embora, olha só que interessante, tá? Aqui, ó, nós temos um ciclo, não temos? Saindo de 5. Sim. E o grau dele qual que é? É 3. É 3. Sim. Não é verdade? Uhum. Então o grau dele é 3. Então aqui formou um ciclo também, tá? Mas esse ciclo que você está perguntando aí, a gente vai ver ele daqui a pouquinho. Aqui, ó, chegou nele. É esse que você estava falando, né? O ciclo de Euler, né? O ciclo euleriano, tá? Ele passa exatamente uma vez por toda a aresta de G e o ciclo hamiltoniano passa exatamente uma vez por todo o vértice de G, tá? Então aqui, ó, olha só, um grafo aqui um pouco mais complexo, né? Esse grafo aqui, eu consigo formar um ciclo euleriano?
Ou seja, passa exatamente uma vez por toda a aresta de G? Eu consigo fazer isso? Eu consigo, por exemplo, aqui de 9, tá? Eu consigo Sim. fazer um caminho aqui em que eu passo, olha só, passo exatamente em uma vez por toda a aresta de G e chegar em 9 de novo? Consigo? Sim. Consigo? É. Ah, meu Deus. Vamos tentar aqui então? Não, você fica preso ali entre o 6 e o 7. Ó, saí do 9, vim pro 3, e agora? Para onde que eu vou? Você poderia ir pro 4. O 4 para fazer todos os vértices? Pro É 4, e agora? 8, 8, 7, 7, 10. 10. Aí você já se perdeu. Você não consegue passar de 6 para 7. Aí você Mas volta. pode ser de 10 para 6. Sim, mas você teria que passar. Ia sobrar um vértice ainda. Que não seria passado, que é o de 6 para 7. Ou 7 para 6. Vamos ver se dá pra gente... Vou ver se aqui eu consigo riscar. Eu não tô com uma ferramenta boa aqui para fazer riscos. Deixa eu ver aqui. Ixi. Acho que na ferramenta da apresentação tem. Apresentação do Google. É que eu tô com... Esse aqui é um PDF. Ah, verdade. Ele não é um PowerPoint. Tá, mas aqui, ó. 9 para 3. 3 para 4. Não vai, a ferramenta aqui não vai ajudar, tá? Mas aqui eu tenho 9 para 3, 3 para 4, 4 para 8, 8 para 7. Aqui eu já não posso voltar, né? Uhum. Porque se eu voltar aqui, lascou. Então essa aresta aqui eu não vou conseguir passar ela, né? Sim. E qual é o problema aqui desse gráfico? Por que a gente não consegue fazer um ciclo aqui? Ó, vamos pegar um gráfico que eu consigo fazer um ciclo, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se a gente tem um outro aqui. Aqui eu consigo fazer um ciclo, não consigo? Ou não? Se eu sair do 3 aqui, eu consigo passar por todas as arestas? Saindo do 3 aqui, por exemplo? Não. Não também? Não. Não, porque se você sair pro 4, do 4 pro 1, você teria que voltar no 3 para ir pro 7. Não passar por todas as arestas de qualquer forma. Não tem jeito, né? Não. Vamos ver aqui. Vamos pegar um gráfico mais simples aqui. Aqui, ó. Aqui eu conseguiria? Sim. Ah, então entra naquela questão que todos precisam estar interligados. Será? Por exemplo, aqui, ó. Eu consigo? Não, aí Passar já não por consegue todos? mais. Porque você vai pro 3, do 3 pro 4, do 4 pro 2, aí do 2 pro 3, aí ficou faltando a do 1 pro 4. Exatamente. E aí, hein? O que me garante, né? Se eu olhar para um grafo assim, o que me garante eu conseguir fazer um ciclo euleriano, ou seja, passar por todas as arestas? Vamos pegar esse grafo aqui, ó. Aqui eu consigo? Não. Não. Também não? Ah, teria que ser daqueles quadradinhos. Singular. Acho que tem limite de aresta para conseguir ser euleriano. Se tem um limite de aresta? É, Ou porque chega uma hora que não. Eu acho que não seria um limite de arestas, né? Vamos Limite pensar de. aqui. Aqui eu também não conseguiria, né? 1 pro 3, 3 pro 4, 4 pro 5. Aqui se eu voltar, eu volto pro 3 novamente. Tudo bem, eu não repeti a aresta. Tal. Chegou aqui, eu tenho essa aresta do meio aqui, né? E aqui, ó. Ignorando, tá? Os vértices 6, 7, 4 e 5. Eu conseguiria passar por todas as arestas aqui? Conseguiria, né?
1, 3 e 2, né? Nesse subgrafo aqui. Aqui eu também conseguiria? Do 2 para o 3, 3 para o 7, 7 para o 6, 6 para o 2. Se não Bem. tivesse essa aresta aqui, né? Se não tivesse. Se não tivesse. E aqui eu consigo? Sim. Sim. Consigo, né? O que dá para deduzir disso, então? O grau? O Não grau? tem grau 2? Um grau 2, né? Um grau par? Sim. Um grau par, né? Sim. É. Então aqui eu também não conseguiria, né? Porque esse aqui tem grau par, né? Esse aqui tem grau par, grau par. Esse aqui já não é grau par, né? É um grau ímpar, né? É ímpar 3. Tá? Então, para você conseguir fazer um ciclo euleriano, né? Euleriano, você precisa ter o quê? O vértice com grau par. Essa é a ideia. Certo? Certo. Então, nem todo grafo possui esses ciclos, como a gente observou aqui. Tá? E como saber se G, esse grafo tal, tem esses ciclos? Olhando pelo grau dos vértices, certo? Se o grau do vértice é par, então eu tenho um ciclo euleriano. E aí Mas e naquele caso, professor, que era ímpar, e mesmo assim daria. Vamos lá, vamos voltar aqui. Nesse daí. Aqui, Era esse, né, que eu fiz. Não deu. esse aqui Não sei, também a gente não não deu. formou um ciclo, né? Esse não dá. Aí a gente está falando ciclo euleriano, tá? Ou seja, passa exatamente uma vez por toda a aresta de G, Uhum, tá? Tem que passar por todas as arestas aqui uma única vez. entendi. Esse também não deu, né? Porque o grau também aqui é 3, né? A pergunta, naquela hora que fez a pergunta, estávamos falando de outra coisa. Entendeu? Ou ficou uma dúvida aqui ainda? Não entendi, sim. Quer ver? Vamos pegar os grafos mais simples lá. Vamos voltar aqui um pouco aqui, ó. Aqui eu consigo formar um ciclo, né? Sim. Aqui eu consigo. Aqui, esse grafo K4 eu não consigo formar um ciclo. Por quê? O grau deles é 3, certo? Agora, se eu não tivesse essas arestas aqui, esse X aqui no meio, eu teria aqui 4 arestas, né? Conseguiria formar um ciclo? Conseguiria, porque aí o grau vai ser 2, certo? Mesma coisa aqui, né? 2, 3 e 1. Né? Aqui eu também conseguiria formar um ciclo, não conseguiria? Né? Se eu não tivesse essas arestas aqui no meio, né? Então eu posso dizer ainda que nem todo grafo completo eu consigo formar um ciclo euleriano. Tá? Só consigo formar um ciclo euleriano se o grau de todos os vértices for par. Essa é a ideia. Beleza? Ficou claro agora? Sim. Maravilha. Vamos olhar aqui o conceito agora de subgrafo, tá? Que é algo que a gente já viu aqui, dá para ver nessa figura aqui, tá? Nessa figura aqui, né? Por exemplo, eu tenho esse grafo aqui. Mas se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 6 e 5, é um subgrafo desse aqui, certo? 2, 3, 7 e 6, né? Se eu pegar esses 4 vértices aqui, com essas 4 arestas, também é um subgrafo desse grafo maior aqui. Tá bom? 3, 4, 7, 8, né? 3, 4, 7, 8 também. 7, 10 e 6. 2, 9 e 3. Tá? São subgrafos. Tá? Uma dúvida. Uhum. Por exemplo, lá no GraphQL, quando eu fazer uma consulta, quando eu escolho exatamente o que eu quero trazer, eu estou trazendo o subgrafo? Quando você está fazendo uma consulta, Porque, por exemplo, eu tenho uma consulta completa, mas eu quero só 3 dados daquela consulta. Nesse caso, seria um subgrafo?
Sim, você está retornando um subgrafo. Nossa. Se eu entendi certo a tua pergunta, sim. Ah, era isso mesmo. É? Tipo, porque geralmente, quando implementa um padrão REST, você traz, por exemplo, as tabelas ali, relacionamentos. E no grafo você traz literalmente tudo que você quiser, né? Uhum, A sim. quantidade que você quiser. Era isso a dúvida mesmo. Então, o subgrafo, né, é um grafo que é parte de outro grafo. Essa é a ideia, tá? Então, se eu tenho um grafo G aqui com conjunto V e E, um G', né, com V' e E' é um subgrafo de G se V' está contido em V e E' está contido em E, tá? Definição matemática, tá? Na prática, é isso aqui que a gente fez agora, tá? E esse é um subconjunto, esse aqui é outro subconjunto. Esse aqui seria um outro subconjunto também, ó. 1 para o 4, para o 8, né? Passando por todos esses vértices aqui. Também seria um subconjunto, tá? Ou seja, conseguir formar um subconjunto, um grafo a partir do subconjunto, ele é um subgrafo, tá? Um subgrafo induzido, todas as arestas de G incidentes ao vértices de V' estão em G'. Tá? Esse seria um subgrafo induzido. Vamos pegar aqui alguns exemplos, tá? Olha aqui, ó. Então, olhando esse grafo G aqui, olhando esse grafo G, eu posso dizer que esse grafo aqui, ele é um subgrafo de G? Sim ou não? Entenderam a pergunta? Esse aqui é o grafo G. Esse aqui, ó, ele é um subgrafo de G ou não? Esse grafo aqui. Acho que não. Não? Por que Não, não? Acho que não porque no G, os 5, 6 e 7 eles estão ele precisa fazendo ver. arestas. Então vamos voltar aqui na definição. Olha só o que está falando aqui, ó. O subgrafo, ele é um grafo que é parte de outro grafo, em que eu tenho um grafo G', que eu tenho um vértice, linha e um E', tá? O vértice linha está contido em V e o E' está contido em E. Aqui não Então, acontece isso? não. Não? Não, acontece. Por que não? Acontece. Porque os Olha, 5. eu não tenho, ó, 1, 2 e 3, 5, 6 e 7 é um subconjunto aqui de V? Porque Mas eu, fazendo só pelo grafo, sim. pelos vértices, né? É. E essas arestas aqui, a aresta 1, 5, aresta 1, 2, aresta 2, 6, aresta 2, 3, 3, 7, é um subconjunto aqui dessas arestas? Sim. Sim, também, né? Então eu posso dizer que esse aqui é um subgrafo de G, sim. Mesmo os 5 e 6 não fazendo aresta? Aí você tem que. Aí essa é a próxima pergunta, né? É um subgrafo induzido, ou seja, todas as arestas de G incidentes no vértice V' estão em G', Não. né? Então aqui nesse caso aqui, esse aqui é um subgrafo induzido? Não. Não. Hum, E esse aqui? Esse aqui é um subgrafo de G? sim, é subgrafo. Sim. E ele é um subgrafo induzido Não. de G? Não? Ó, vamos olhar aqui a definição de novo, ó. Não, sim. Subgrafo induzido. Ele é. Todas as arestas de G incidentes ao vértice Uhum, V' estão em G'. uhum, O subgrafo é determinado por V'. sim. É ou Ele não? é. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui. 1 e 5, né? Uhum. 3 e 7. Ele é também, né? Um grafo induzido, né? Alô? Estão me ouvindo?
Sim. Sim. Tá todo mundo bem aí? Tá, Ah, professor. essa hora, né? 8 horas da noite, né? Gelinha, velhinha. Já tá alinhando, Isso, Ah, eu sei que tá friozinho. confundindo. tá? Vamos continuar aqui. Outro conceito importante, tá? Clique de um grafo. Um grafo completo dentro de outro grafo. O que é um grafo completo mesmo? Vamos pegar aqui, ó. Vamos olhar lá, ó. De Todos novo. estão Volta lá no interligados. slide, ó. Grafo completo, ó. Então, Por exemplo, eu tenho aqui o K4. Ele é um grafo completo, né? Porque eu tenho todos os vértices estão ligados a todos os Verdade. demais vértices. Então, esse aqui é um K4. Tá? O que ele está falando lá, o clique, é o quê? É um grafo dentro desse grafo completo aqui. Eu formo um clique. Tá? É isso que ele está falando. Tá? Então, um grafo completo dentro de outro grafo. Então, dado um grafo VE, aí eu tenho um grafo G', com V' e E', é um clique de G se G' é um subgrafo de G, e G' é um grafo, né, ou seja, é um subgrafo completo. Vamos ver se tem algum exemplo aqui. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho esse grafo G. Eu quero saber assim, esse grafo aqui, ó, ele é clique de G? 1, 2 e 5. Ó, aqui é um grafo, tá? Esse grafo aqui, que é um subgrafo desse aqui, ele é um clique? Sim ou É, não? É, né? Sim, Esse aqui é um grafo completo? sim, sim. Que grau, Não, ele é o quê? É um grafo completo do que grau esse 2. aqui? Grau? 2. Grau 2. Então esse aqui é um K. Esse aqui é um 2. K3. K3. K3, É? né? Vamos voltar lá? Ah, é Olha lá. verdade. Vamos voltar lá. Aqui, ó. K3, ó. Ai, gente, eu Tá? esqueço. Se o grau é 2, é um grafo, É né? uma mais, Você né? conta um a É mais as aí, tá? arestas. É. Isso. Certo? Então vamos voltar lá. Então esse é um grafo. Então esse aqui é um grafo completo. Então esse aqui é um clique, né? Esse grafo aqui, ó. Esse G' aqui é um clique de G. Aí vem uma pergunta. Aqui, bom, esse também, tá? Esse também é um clique de G? Esse aqui? Não. Não? Não, Por que que não? porque o 1 e o 6 não estão 1 interligados. e 6 não estão interligados, exatamente. E aqui? São. São. Aqui é também, né? Aqui é um clique, certo? Todos os grafos estão interligados. E aí fica uma pergunta. Qual é o maior clique de G? Ahn, Como que eu sei calcular qual é o maior clique de G? Esse aqui é o maior clique de G, certo? Você concorda comigo? sim, sim. Seria pelas arestas, então. Porque ó, esse aqui formou um clique, certo? Ou não? Uhum. Esse aqui Aham. formou um clique? Formou. 3, 4, 8 e 7? Formou um clique ou não? Sim. Formou não, né? Porque tá Não, faltando aqui, ó. Meu perfil. Eu tô indo na onda do José. É. Não formou, não formou. Não formou um clique, né? Quem formou um clique aqui foi esse aqui, ó. É, Aham, no meio. Certo? Do meio. Tá? Então você tem que contar o quê? O vértice com maior grau, tá? Se eu tenho aqui um conjunto de vértices com maior grau, esse vai ser o gráfico com maior clique. Essa é a ideia. Então esse é um problema que nós temos, né? Um problema computacional aqui em grafos, né? Problema, encontrar o maior clique de um grafo, tá? Outro conceito aqui que vai nos ajudar, se um grafo ele é conexo, tá? Se o grafo está conectado. Como definir assim mais precisamente, né? Então tem um grafo aqui, um grafo G, ele é conexo se existe caminho entre qualquer par de vértices. Lembra o que é caminho, né? O caminho é o quê? Eu tenho que ter arestas entre um vértice A e B, tá? Então, caso contrário, G é desconexo. Esse grafo aqui, ó, ele é conexo?
Tem caminho entre qualquer par de vértice? Não. Ah, não tem. Não tem? Tem. Entre 1 e É de 5 tem qualquer caminho? par. Tem. Entre 1 e Tem. 5 tem caminho. Tá, mas o 5 e o 6 não tem caminho. Mas pode fazer, tipo, 5, 1, 2, 6? Não, mas ó, olha só, vamos ler a definição. Existe caminho entre qualquer par de vértices. Então não é. Então ele é Eu só preciso de um par pra tá certo. Sim, para estar conexo. Ah, então tem. Então eu tenho. Não tenho? Ó, Uhum. um com 5, um com 2, o 2 com 6, o 2 com 3, o 3 com 7. E 7 com 5. Como que você pode pensar também, tá? Eu consigo, por exemplo, de 7 chegar em 5? Eu Consigo. pensei desse jeito aí. Poderia fazer todo esse caminho aqui, né? Ou poderia Uhum. fazer esse caminho aqui. Consigo de 7 chegar em 6? Consigo, ó, tem. Então ele é conexo. Esse é o exemplo, ou seja, todos os vértices estão conectados, tá? Essa é a ideia de um grafo conexo. Então esse grafo aqui ele é conexo, porque todos os vértices estão conectados. Nem precisaria eu ter essa aresta aqui, né? É verdade. Nem precisaria, tá? Mas esse aqui é um grafo conexo. E esse grafo aqui, ele é conexo? Não. Claro que é, você precisa de pelo menos um. O 2 e o 6, menina. Como que o 7 chega no 6? Boa pergunta. Como que o 7 chega no 6 ou chega no 2? É. Ai, agora eu entendi, né? Eu tava na minha cabeça, achando que, tipo, um par só era o suficiente. Não, se ele consegue chegar em qualquer outro lugar, né? Entendi. Isso. Tá? Agora, eu poderia olhar também assim, da seguinte forma. Esse grafo aqui, ó, 1, 5, 3 e 7 formam um grafo conexo. Uhum. E 2 e 6 formam um outro grafo conexos. Então eu poderia ter dois grafos conexos aqui. No caso, separar eles em subgrafos. Isso, eu tenho Não dois ficou subgrafos errado. conexos. Certo? Sim. Tá? Mas todos esses nós aqui juntos não formam um grafo conexo, porque eu não tenho caminho, né, para 2 aqui ou para 6. Tá? Essa é a ideia. Bom. Meu Deus. Agora ficou bacana, né? Como saber se um grafo é conexo? Né? Porque até então a gente está olhando isso aqui, é muito simples, né? Visualmente você já consegue me dizer. E aqui? Pai amado. Ai, amado, né? Como você resolveria esse problema, né? Então tem algoritmo, tá? Para isso aí, para a gente conseguir identificar ou definir se um grafo ele é ou não conexo. Tá? Graças a Deus, porque no olho ali eu não ia saber, não. No olho é difícil, né? Componentes conexas, né? Ou seja, os maiores subgrafos conectados de um grafo são chamados de componentes conexas, tá? Subgrafos maximais de G sejam conexos. Maximal por quê? Porque é o maior subconjunto que possui a propriedade, no caso de um subgrafo conexo. Vamos pegar aqui o exemplo aqui, ó. Esse aqui é um grafo, tá? Esse grafo aqui, ele tem duas componentes conexas? Tem, né? Tá vendo? Esse aqui é um subgrafo, tá? 1, 2, 5, 4, 3 e 9. E o 6, 7 e 8 é um outro componente conexo, tá? Aqui eles estão separados, tá vendo? Ó? Tá? Eu tenho 1, 2, 5 e 4. E aqui eu tenho 6, 8 e 7. Tá? São duas componentes conexas aqui. Certo? Certo. Bacana, então. Até aqui, tranquilo. Grafo bipartido. Mais essa agora, né? Tanto nome que minha cabeça tá dando nó já. Do ponto de vista intuitivo, tá? São dois tipos de vértices, arestas apenas entre tipos diferentes, tá? Então G é bipartido se existe um vértice 1 e vértice 2, tá? Você tem, em que esse vértice é a união de V1 com V2, tá? Tal que toda aresta UV, U está em V1 e V está em V2. Esse aqui, então, seria um grafo bipartido?
Peraí, deixa eu raciocinar aqui. Pode raciocinar. Deixa eu ver. Não sou capaz de opinar. Ó, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Primeiro, Eu tô tentando criar uma lógica aqui na minha própria cabeça. Tranquilo, ó. Pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? É muita informação, muito conteúdo. O que nós vamos fazer agora, tá? Antes da gente ir para a aula 3 aqui, que é uma aula que vai ser um pouco mais prática, porque a gente vai conseguir representar esses grafos utilizando uma estrutura de dados, no caso uma matriz, eu vou pedir então assim, eu vou dar aqui uma meia hora para vocês darem uma revisada, pode ser? Então a gente volta lá para, deixa eu ver aqui, 8h40, pode ser? Pode. Vocês vão dar uma revisada nesses conteúdos aqui, para a gente poder ir lá para a aula 3, onde nós vamos representar aqui os grafos usando essas matrizes aqui, tá bom? Então, dá uma revisada aí nesses conceitos, são importantes, tem muita coisa mesmo. E aí, quando for 8h40, eu chamo de volta. Tudo bem? Beleza. Beleza, então, pessoal. Até daqui a pouco. Beleza, tá gravando. Vou compartilhar a tela agora. Então, vamos lá. Nós paramos aqui, né? Nos grafos bipartidos, né? Então ficaram aqui 2 exemplos aqui para a gente determinar, né, se esses grafos são bipartidos ou não. Tá? Vamos pegar esse primeiro aqui. Nós podemos dizer que esse grafo é bipartido? Com base nessa definição aqui, G é bipartido se existe um conjunto V1 de vértices, tá? Vamos escrevendo aqui porque escrever ajuda a gente, tá? Vamos falar então que tem um conjunto V1 que é igual, por exemplo, aos vértices, sei lá, 6 e 7. E aí eu tenho um conjunto depois V2, que eu tenho o vértice 8, só nesse conjunto. Certo? É isso que ele está falando aqui, né? Então G é bipartido se existe um conjunto V1 e V2, tal que V, né, que é esse conjunto de vértices aqui, é a união de V1 com V2, tá? Então V, vamos colocar aqui, para ficar mais claro ainda. V é igual à união de V1. Não vou colocar o símbolo de união aqui, tá? Eu coloquei U mesmo. Com V2. Então V é igual a um conjunto que 6, 7 e 8. Tá? Então eu tenho aqui V1 e V2, tá? Então V1 ele é um subconjunto de V e V2 também é um subconjunto de V. Aí ele tá falando o seguinte, ó. Tal que toda aresta UV, tá? U está em V1 e V está em V2. Então é o seguinte, eu tenho aqui, vamos colocar aqui uma aresta. Vou pegar aqui, tá? V1, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Então eu tenho aqui, vamos colocar esse conjunto aqui, tá? Eu tenho uma aresta que é a a 6, 7. É isso? Sim. Eu tenho uma aresta 6, 7. Uhum. E eu tenho uma aresta também 6,
6, 8. 8. Opa, 8. Mas eu estou falando do conjunto E1 aqui, tá? Que representa aqui, que está junto com esse conjunto V1 aqui, tá? Ou ainda, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o conjunto, acho que fica mais fácil exemplificar dessa forma, o conjunto de todas as arestas, tá? 6, 7, 6, 8, e agora... 7, 8. 7, 8. O que a definição está falando aqui é o seguinte, tá? Eu tenho que ter uma aresta UV, tá? Que U está em V, ou seja, vamos pegar ou seja, que um nó, que uma extremidade da aresta está em U e a outra extremidade da aresta está em V, tá? Ou seja, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, esse vértice 6 aqui, tá? Eu tenho esse vértice 6, que ele faz parte do conjunto V1. E eu tenho o vértice 8, que faz parte do conjunto V2. Aí eu tenho uma aresta 6, 7, 6, 8 aqui, tá? Então, eu tenho uma aresta que liga U, que está em V1, uma extremidade da aresta U, que está em V1, e outra extremidade da aresta V, que está em V2. Então, satisfez aqui a condição. Certo? De um grafo bipartido. A questão aqui é que eu tenho ainda uma aresta 6, 7, que não satisfaz essa condição. Ou seja, para um grafo ser bipartido, eu não posso ter uma aresta que liga dois vértices de um mesmo conjunto. Tá, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma aresta aqui 6, 7 aqui, ó. Tá? Então não satisfaz a condição. Então não posso dizer que esse grafo é bipartido, tá? Ou seja, por mais que eu divida aqui esses três vértices aqui em dois conjuntos, tá? Em dois subconjuntos, subconjuntos disjuntos, ou seja, né? Eu tenho 6, 7 em um conjunto e 8 em outro subconjunto. Ou ainda poderia ter 6 e 8 e o 7 em outro subconjunto. Ou ainda poderia ter 7 e 8 em um subconjunto e o 6 em outro subconjunto. Não importa como eu divido esses dois conjuntos, eu sempre vou ter uma aresta que está ligando dois vértices de um mesmo subconjunto. Entendi. Entendeu? Então esse grafo aqui ele não é bipartido. Então o segundo seria bipartido. Vamos ver se ele é bipartido? Será que ele é? Vamos tentar aqui dividir os subconjuntos aqui. Mesma coisa, né? Tem um conjunto V1. E esse conjunto V1, quais vértices que nós podemos ter aqui? 1, 2. 2. Esse aqui seria um conjunto? Sim. Tá, esse aqui é um conjunto. Qual que é o outro conjunto? O V2. 4, 5. 4 e 5. Deixa eu só separar aqui para ficar mais visual. Beleza. Aí me fala uma coisa. Eu tenho uma aresta que liga o vértice 1 ao 4? Não. Ah, no... Claro que tem. Tenho, Tem. né? Tenho aqui. Tem, ó. Então ele satisfez a condição aqui. Beleza. Tem uma aresta que liga o 2 ao 5? Também tem. Sim. Legal. Mas o detalhe é o seguinte, eu tenho ainda uma aresta que liga 1 ao 2, não tenho? Tem. E eu tenho uma outra aresta ainda que liga o 4 ao 5. Então, de acordo com a definição, tá falando assim, ó, o G é bipartido se existe V1 e V2, união que tal que toda a aresta U em V
U está em V1 e V está em V2. Toda aresta. Essa aresta aqui não está, ó. Ela está dentro desse subconjunto aqui. Essa aresta também está dentro desse subconjunto aqui, ó, né? Eu tenho essa aresta 1, 2 aqui, que está nesse subconjunto V1. Eu tenho essa aresta 4, 5 aqui, que está no conjunto V2. Para esse grafo ser bipartido, eu não poderia ter essas arestas aqui, ó, ligando 1 e 2 e 4 e 5. Aí eles seriam o quê? Um grafo bipartido mesmo. Lá na apostila tem uma definição adicional aqui, ó, que vocês podem olhar, tá? Essa apostila que eu mandei para vocês, lembram? Aham. Olha aqui, ó. Sim. Você pode olhar aqui, ó. Um grafo é chamado de bipartido quando seu conjunto de vértices Z pode ser dividido em dois subconjuntos distintos, V1 e V2. Tais que todas as arestas do grafo, todas, tá? Todas as arestas do grafo possuam em suas extremidades um vértice de cada subconjunto. Todas. Isso significa que o grafo bipartido não pode conter uma aresta que ligue dois vértices de um mesmo subconjunto. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um grafo bipartido, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um conjunto V1, V2 e V3. Certo? Esse aqui é um subconjunto. E eu tenho aqui, por exemplo, um outro subconjunto, V3 e V5, V3 e V4. Eu tenho essa aresta 2 que liga V1 a V3. Então satisfez aqui essa condição aqui que está falando, ó. Todas as arestas do grafo possuem em suas extremidades um vértice de cada subconjunto. Tá? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Tá? Eu tenho aqui, ó, V1 é igual. Ficou muito grande, né? Deixa eu ver, deixa eu diminuir aqui. V1 ele é igual ao conjunto. Ficou ruim, né? Vamos colocar aqui Vx, tá? Vx, que é formado por V1, V2 e V5, vértice 5, tá? Aí eu tenho aqui um outro subconjunto Vy, tá? De vértices, em que eu tenho V3 e V4. Certo? Eu tenho um vértice que liga V1 a V3? Tenho. Não. Perdão, uma aresta, né? Uma aresta que liga V1 a V3? Tenho. Ah, sim. Tenho, Tem, né? tem. Tem essa aresta 2 aqui. Tem uma aresta que liga V2 a V4? Também tem, ó. V2 liga V4. E aí ainda eu tenho uma aresta que liga V5 a V3. Tá aqui, ó. V5 a V3. Então esse aqui é um grafo bipartido. Porque eu tenho dois subconjuntos e eu tenho uma aresta que liga, né? Uma extremidade da aresta está no conjunto Vx e outra extremidade da aresta está no conjunto Vy. Essa é a definição aqui de grafo bipartido. Tá? E essa definição aqui é importante. Ó. Isso significa que um grafo bipartido não pode conter uma aresta que ligue dois vértices em um mesmo subconjunto. Tá? Que foi o caso aqui. Tá? Então não posso ter. Tá? Por exemplo, aqui, para a gente satisfazer a condição desse grafo aqui ser bipartido, eu teria que eliminar uma dessas arestas aqui. Ó. Aí eu conseguiria formar dois conjuntos disjuntos, né? Em que eu não tenha nenhuma aresta ligando ao outro conjunto. A mesma coisa aqui também. Perfeito? Ficou mais claro agora? Sim. Beleza, então. Lá no exercício que eu mandei no grupo de WhatsApp, vocês vão poder exercitar mais esse conceito lá, né? Criando lá os grafos lá com os atores, né? Com os filmes, tá?
qualquer dúvida a gente pode encher o saco do senhor para tirar dúvida? Pode e deve, tá? Pode e deve, tá? Só peço que a Beleza. gente faça o seguinte, tá? Que a gente mantenha aquele horário lá das 2 às 18, tá? Hoje é terça-feira, né? Hoje é Ah, terça-feira. Então, dúvidas de grafo às terças-feiras, LFA que a gente vai fazendo às segundas-feiras e estrutura de dados às quartas-feiras, tá? Mas nesse horário vocês fiquem à vontade, tá bom? E na sexta-feira também, tá? Na sexta-feira também, das 2 às 18 eu também estou à disposição, beleza. beleza? Beleza. Então vamos lá. É, Agora, nessa aula 3 assim, que é a aula de hoje, tá? Ela é uma aula mais curta, mas ela é interessante porque o que vocês vão fazer agora? Vocês vão representar esses grafos aqui, tá? Usando matrizes. Essa é a ideia dessa aula, tá? E como que a gente faz isso? Vamos colocar aqui, ó. Bom, essa aqui é a representação matemática de um grafo que nós já vimos na aula anterior, tá? Então, o grafo é um conjunto V de vértices, cada vértice representado por um número natural, e E é um conjunto de aresta, pares não ordenados ou pares ordenados, dependendo se nós temos lá um grafo orientado ou não, tá? Então aqui eu tenho exemplo de um grafo, né? Então eu tenho 6 vértices aqui, tá? E eu tenho essas arestas 1, 2, 1, 5, 2, 3, 2, 6, beleza, tranquilo. Como que nós podemos representar então esses grafos, tá? Nós podemos utilizar o quê? Estrutura de dados, tá? E a estrutura de dados assim que é mais utilizada para representar esses grafos são as matrizes, tá? Matrizes de adjacência, tá? Você sabe que toda matriz ela pode ser um vetor também, né? Basta você esticar a matriz, tá? Essa é a ideia, tá? Ou ainda você pode representar por meio de uma lista, tá? Mas a forma mais comum de representar um grafo é por meio de matriz, tá? Pelo menos é o mais comum aí que eu tenho encontrado. Então, representação via matriz. Como fazer isso? A ideia é associar os vértices, tá? Os nós, as linhas e as colunas, os vértices, as linhas e colunas da matriz. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Esse grafo aqui. Então eu tenho 4 vértices, tá? Esse aqui, já vou fazer uma pergunta para relembrar, tá? Esse grafo aqui, eu posso chamar ele de um grafo completo? Só para ver como é que vocês estão de Não, memória aí. Não, né? não. Porque o 4 aqui não tá ligado, né? Nem com o 1 aqui também, né? O 1 tá ligado com o 2 e com o 3, mas não tá ligado com o 4. O 2 também não tá ligado com o 4, né? Então é só o 3 que está conectado com todo mundo. Esse grafo aqui, ele é regular? Regular, ou seja, eu tenho que ter o mesmo, todos os vértices têm que ter o mesmo grau, né? Esse vértice aqui tem grau o quê? 2. 2. Esse aqui tem 2. O outro tem Esse 3. tem 3, esse tem 1. Hum. Então esse aqui não é um grafo regular, tá? Beleza, então. O que mais aqui que eu tenho nesse grafo aqui? Esse grafo aqui, ele forma, eu tenho aqui um ciclo? Consigo formar um ciclo aqui? Por exemplo, eu consigo sair de 4 e voltar a 4? Não. Não, né? Consigo sair de 3 e chegar em 3? Consigo, né? Sim. Mas não passando por 4, né? Ou seja, então eu não tenho um ciclo aqui euleriano, tá? Ou seja, eu tenho que passar por, né, por todas as arestas, tá? Então esse é um conceito importante aí também para lembrar. Ainda poderia te perguntar se esse grafo aqui ele é bipartido ou não. Ou seja, se eu separar isso aqui em 2 subconjuntos, tá? Eu tenho uma aresta que tem uma extremidade em um vértice do conjunto 1 e outra aresta em um vértice do conjunto 2. Não. Não, né? Olha, o 1 aqui ele já quebra essa regra, né? Porque se eu tiver um conjunto que eu tenho 1 e 3, 1 e 2, ele já...
já quebra essa regra, tá? Ou ainda o 2 aqui, né? Então, como que nós vamos representar então essa matriz de adjacência? Eu tenho aqui o seguinte, o vértice 1. O vértice 1, ele está ligado com o vértice 2. Se ele está ligado com o vértice 2, então eu ligo aqui, ó, na matriz, tá? Então, 1 com 2, tá? Eu ligo ele aqui, 1. Ele está ligado com 3? Também tá. Então, 1 com 3 fica ligado também. Está ligado com o 4? Não tá, então é 0. Está ligado com ele mesmo, ou seja, eu tenho aqui um laço? Também não, tá? Depois eu vou mostrar assim, grafos que tem laços, tá? Mais para frente, tá? Mas esse aqui é um grafo que não tem laço. Então fica 0 aqui. Mesma coisa, né? O 2 está ligado com 1. Eu ligo aqui, né, esse bit. O 2 está ligado com 3? Está ligado. O 2 está ligado com ele mesmo? Não. Então é 0. O 2 está ligado com 4? Então é 0 também. Certo? Entenderam a ideia? Sim. Bacana, né? Então agora você vai fazer Pois não? Tem como o senhor voltar um slide naquela parte que vértice ele representa a linha na matriz, né? Aqui, né? Associar os vértices às linhas e coluna da matriz, né? Ah, tá. Linha e coluna. Ah, isso. Então, ó, então você tem que... Então eu tenho as linhas aqui e as colunas. Né? Então eu tenho o vértice 1 aqui e o vértice 1 aqui. O vértice 2 aqui e o vértice 2 aqui. Então forma uma matriz N por N, né? É uma matriz quadrada. Aqui é a mesma coisa, aqui eu também tenho uma matriz quadrada. E aqui agora é um exemplo, aqui é um exercício interessante, tá? Que vocês vão fazer agora. Tem que fazer o grafo aí, né? Montar o grafo. Exatamente. Agora eu peço que vocês montem o grafo e mandem para mim por e-mail também, tá bom? Vou dar um tempinho aí. Quanto tempo aí? 10 minutos? Dá para montar? Podemos tentar. Então tá bom. Vou aguardar 10 minutos. Quando for 9h12, eu chamo vocês novamente. Tudo bem? Beleza.